Bloco Filhos, um dos itens indispensáveis procurados pelas mães é o berço. Mas a preocupação na hora da compra do móvel deve ir muito além da estética do produto. Veja os detalhes na reportagem de Dayana Lenz. Entre tantos modelos, como escolher o melhor? O berço é o único local onde o bebê poderá ficar sem vigilância constante. Por isso, o mais importante é a segurança. Segundo esta proprietária de loja de artigos infantis, o Inmetro definiu algumas normas de fabricação para o móvel. Hoje não existe nenhum berço no mercado que tenha o selo do Inmetro, de nenhuma marca, tá? Mas isso está para ser regulamentado, então os berços vão ter que ter o selo do Inmetro. Isso, a previsão que eu tenho essa informação é daqui a 2 anos, mas os berços da Sleeper já seguem o padrão de exigência do Inmetro. Entre as normas está a exigência de cantos arredondados e pintura atóxica. Que ela não tenha chumbo na sua composição, tá? Por quê? A tinta tem que ser atóxica, algumas mães perguntam da importância disso, né? Muitos bebês começam a morder o bercinho, tá? Na fase que eles começam a ficar de pé, começam a morder a pontinha, principalmente as laterais. Então ele pode ingerir pedaços da tinta. Então o que o Inmetro exige é que ele não tenha na composição o chumbo, por isso a tinta atóxica. As pontas arredondadas, se o berço tiver rodízio, os rodízios têm que ter travas que funcionem, que realmente o berço fique parado. O porquê dessa importância? Que se o bebê começa a se movimentar dentro do berço, ele não vai andar e isso pode se tornar perigoso para o bebê cair. O colchão do berço, ele tem que ocupar todo o espaço interno do berço, tá? Não pode haver folgas entre o espaço, porque isso também pode prejudicar, pode machucar o bebê, o bracinho, a perninha, tá? Então, assim, tem que ocupar todo o espaço interno do colchão. O espaçamento entre as grades, que devem ter no mínimo 45 centímetros e no máximo 65, é uma exigência fundamental, segundo explica essa pediatra. Porque os bebês, principalmente a partir dos 6, 7 meses de vida, começam a se movimentar muito no berço. É uma queixa até constante das mães, achando que a criança está até doente, de tanto que vai cabeça para um lado, depois para o outro, e com isso eles podem trancar as pernas nas grades. Então, claro que existem a coisa do protetor de berço, que é bem importante que até seja, não é só um enfeite, né, para o berço, mas principalmente para evitar que as perninhas cruzem as grades e até fraturem, né? Isso eu já vi acontecer e é assustador porque é uma fratura bem importante quando acontece. E esses protetores, eles também têm que ser sempre lisos, claro que tem a coisa do motivo infantil, mas essa coisa de muito babadinho, pedrinhas, botões, porque tudo a criança pode arrancar e até engolir. Uma opção que deve ser observada é a possibilidade de modificar a altura do colchão. À medida que a criança cresce e começa a ficar em pé no berço, ela corre o risco de queda. Essa altura aqui tem que bater na linha de mamilo da criança quando ela está de pé, porque se bater na linha de cintura, ela vira, né? E é bastante frequente elas caírem do berço, porque a gente não se dá conta às vezes que eles estão crescendo. Segundo a pediatra, acidentes em berço são frequentes e a fase de maior risco é por volta de 2 anos. Que a criança não tem noção nenhuma de profundidade, distância e que por mais que tu oriente que não pode subir, que não pode fazer, num determinado momento ele resolve que vai e se joga, né? Isso acontece. Séries alerta ainda para os berços de camping, que são práticos para viagem, porém podem oferecer riscos para o bebê. Esses berços, o que tem que cuidar? Eles são de tela, na grande maioria das vezes, tela lateral, e muitas vezes a criança se desloca para essa tela. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado para que a criança não coloque o rosto na tela e que, embora ela possa respirar ali nessa tela, tem que ter cuidado, porque são telas finas e isso pode acontecer. O grande pavor das mamães é a morte súbita por afogamento no berço. Para evitar esse tipo de acidente, algumas opções estão disponíveis, como móveis que inclinam e o travesseiro anti-refluxo. O ideal é que sobre o colchão, eu particularmente não recomendo o uso de travesseiros. Eu recomendo que eleve o colchão ou então, se colocar um travesseiro, colocar embaixo do lençol. Porque o grande problema também é a criança se emaranhar.
né, em travesseiros. Hoje em dia até tem a coisa do travesseiro anti-sufocamento, travesseiro anti-refluxo. Tem um arsenal de coisas hoje que tu podes comprar. Mas numa situação prática, todo berço tem que ter um estrado muito firme e que tu possa até colocar um travesseiro de adulto embaixo, né? Que daí a cabecinha vai ficar mais inclinada e, consequentemente, o conteúdo do estômago tem mais dificuldade de subir.